esteja com todos. Irmãos, é sempre bom podermos estar juntos mais um dia, mais uma noite, para cultuar o nosso Deus. Graças a Ele nós estamos aqui, pela vontade dEle, nós conseguimos cultuar, irmão. Devemos agradecer a Deus, irmão, porque enquanto a gente está colocando dificuldade para nos reunirmos, tem irmão que caminha quilômetros para poder chegar numa reunião, para poder ouvir a mensagem de Deus. Enquanto nós estamos botando dificuldade para nos reunir, irmão, tem irmão sendo decapitado por causa da Bíblia. E a gente trocando a Bíblia pelo celular, para andar disfarçado, para não ser reconhecido como crente. Devemos dar graças a Deus pela liberdade que nós estamos tendo por enquanto. Nós não devemos se esconder de trás dessa liberdade, não, irmão. Devemos sempre nos comportar como crente em qualquer lugar que nós estivermos, diante de qualquer pessoa. Para que você não venha a ser negado por Cristo no dia do juízo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 5. Justificação pela fé é o título do texto. Farei a leitura até o verso 9, Deus permitir. A gente conclui até o verso 9. Diz assim: Romanos quanto, irmão? Romanos 5. Romanos capítulo 5, do 1 ao 9. 50. Amém? Fazer a leitura. Diz assim: purificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido, que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa alguém
talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor, prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Amém? Vou tentar levar só até aqui. Salvo da ira. O apóstolo Paulo, que é o escritor desse livro, ele está trabalhando aqui a respeito da justificação, que ela é pela fé. O título fala da justificação pela fé. Ou seja, nós somos justificados pela fé, não por obras, mas pela fé. E essa justificação pela fé implica em alguma coisa. Primeiro, a paz com Deus. Porque nós estamos distantes de Deus por conta do pecado. O pecado nos distancia de Deus, nos torna inimigo de Deus. O pecado nos faz inimigo de Deus. A nossa justificação, ela nos une a Deus novamente. Ela tira a barreira que nos tornava inimigo de Deus. Quando nós somos justificados dos nossos pecados, nós somos feitos não mais inimigos, mas agora filhos. Nós não vamos mais ser tratados por Deus como inimigo, como nós somos antes da justificação. Mas depois da justificação nós tornamos filhos. Agora nós somos tratados por Deus como filhos. Amém? E o apóstolo Paulo começa trabalhando no versículo 1 exatamente isto. Ele vai dizer assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós fomos justificados através de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi o alto preço a ser pago pela nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus. E essa dívida não podia ser pagada por nós, porque era impagável diante dos homens. Mas então, como ela pôde ser paga? Ela foi paga porque Deus envia o seu próprio Filho, justo, à semelhança de homem, para, em nosso lugar, morrer. E assim a dívida que nós tínhamos com Deus foi paga pela morte de seu Filho. Seu Filho, que é justo, morreu no lugar de pecadores, miserável, que não podia fazer nada por si mesmo. Assim era a nossa situação diante de Deus. Mas, através de Cristo, nós fomos justificados. E a ferramenta pela qual nós alcançamos a justificação é a fé. A justificação não é por obra, entendeu? É pela fé. Nós devemos crer. E uma vez que nós cremos verdadeiramente, nós estamos justificados. E a justificação, ela acontece uma única vez. A justificação é um ato. Entendeu? Uma vez que você é justificado, você está justificado. Se você já está justificado, você já é salvo. Entendeu? Você não vai ficar sendo justificado. O sacrifício foi de uma vez por toda. Então você não vai ser justificado hoje, justificado amanhã, justificado depois. Não, entenda uma coisa. Na hora que você crê em Jesus Cristo, verdadeiramente de coração, você está justificado. Amém? E então você já é salvo.
Talvez você pense assim, irmão, mas eu creio e ainda eu cometo pecado? Sim. Enquanto nós estivermos neste corpo de pecado, nessa matéria fraca, corrompível, irmão, nós vamos cometer pecado. Há uma diferença entre o justificado e o ímpio, entendeu? Porque aquele que entendeu que foi justificado, primeiro, ele não tem prazer no pecado. Se ele não tem prazer no pecado, ele não vai procurar o pecado, entendeu? Ao contrário, vai fugir do pecado. Então, o pecado na vida de um justificado é um acidente, é algo que aconteceu por acaso, não foi intencional, entendeu? Quando você diz que é justificado e comete pecado e repete, você tem prazer naquilo, então você não é justificado, você está enganado, não justificado. Porque o justificado, entendeu? Ele, uma vez que ele entendeu que ele está justificado, irmão, dentro dele habita um Espírito, chamado Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o Espírito de Deus. E esse vai te conduzir a toda a verdade. Se ele te conduz a toda a verdade, você vai compreender o caminho por onde você deve andar. Entendeu? Então o justificado não vive na prática do pecado. Amém? E outra, uma vez que nós estamos justificados, nós temos paz com Deus. Não é o que o texto diz? Paz com Deus. Vamos compreender essa questão de paz com Deus. Primeiro, para nós compreender a paz com Deus, vamos compreender o que é paz de Deus. A paz de Deus não é a paz com Deus, entendeu? Porque a paz de Deus, ela é circunstancial, entendeu? É momentânea, é algo que acontece ali, uma vez aqui, outra vez ali, entendeu? Essa é a paz de Deus. Você pode ter a paz de Deus aqui agora, e mais tarde você pode se afastar, entendeu? De Deus, e você vê aquela paz se afastando. Agora o que o texto diz aqui é paz com Deus. A paz com Deus, ela vem na justificação. Como eu disse na introdução. A nossa condição diante de Deus, sem a justificação, é de inimizade com Deus. Nós somos inimigos de Deus. Entendeu? Ó o versículo 10 diz assim: porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados com Ele, seremos o quê? Salvos pela sua vida. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus. A paz com Deus, ela tira essa inimizade. Uma vez que você tem a paz com Deus, você está em paz com Deus, agora você não é mais inimigo de Deus. Entendeu? Agora Deus não te vê simplesmente como uma criatura, mas Ele olha para você e enxerga um filho. E Deus vai te tratar como um filho. Então o tratamento de Deus agora para você é outro, não é mais o mesmo. Entendeu? Por isso, irmão, quem já creu deve ter paz em seu coração. Porque agora você pode entrar na presença de Deus a qualquer hora, em qualquer lugar. A paz com Deus implica em liberdade. A liberdade que é diferente da liberdade que muitos pregam, né? Muitos pregam que a liberdade é você pular, saltar, gritar, rolar. Não é essa liberdade não. A liberdade aqui é a liberdade de entrar na presença de Deus qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer horário. Você está livre. Você pode colocar o joelhinho no chão em qualquer lugar da sua casa, em qualquer lugar que você estiver no trabalho, e orar, entrar para Deus e Ele vai te ouvir. Amém? Antes nós não podíamos fazer isso. Agora por Cristo nós podemos. Porque nós estamos justificados, nós somos agora filhos. Amém? Amém. Verso 2 diz assim: pelo qual obtivemos acesso pela fé. É o mesmo texto.
Só cumprimento. A esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora, essa segunda parte do verso 2 é bom nós compreendermos. E nós que fomos justificados, agora nós somos justificados e entendemos que a justificação ela tem acesso pela fé. Entendeu? Somente pela fé você pode ter acesso a essa justificação, a essa graça, a essa paz com Deus. Somente através da fé. A fé é o que, irmão? A fé, ela é um braço estendido. Entendeu? Alguém já disse que a fé, ela é como a mão de um mendigo estendido para receber uma esmola. É a ferramenta pelo qual Deus determinou que nós chegássemos à justificação. É a fé. E tendo esta fé e sendo justificado, ele vai falar que nós agora nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele está fazendo uma referência aqui ao tempo vindouro, quando Cristo voltar e nós for glorificados, vamos morar com Ele para sempre no céu. Nós devemos nos gloriarmos. E o gloriar aqui não é aquela glória de soberba, vanglória. É a alegria, é o prazer, é o gozo, regozijo. Nós nos regozijamos, nos alegramos na esperança da glória de Deus futura. Que nós cremos que um dia Cristo vem e nos levará para morar com Ele eternamente. Amém? Amém. Todos aqui estão esperando, né? Glória a Deus. E nos gloriamos na esperança de ir para a glória de Deus. Verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, nós nos gloriamos nas tribulações. Verso 3. Nós nos gloriamos nas tribulações. Porque sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, nós nos gloriamos nas tribulações, não no sentido de que uma tribulação é prazerosa. Ninguém tem prazer em ser atribulado. A não ser que seja um débil, um louco, né? Que vai sair gritando de alegria porque está atribulado, né? Não. Nós nos gloriamos nas tribulações porque ela tem propósito. Quando nós enfrentamos uma tribulação, ela vai produzir em nós uma perseverança. Entendeu? Quando nós enfrentamos algo difícil na nossa vida, isso gera em nós uma perseverança. Por quê? Porque nós vamos enfrentar, vamos superar, vamos passar e no final vamos dar glória a Deus e saber que se nós passemos por uma, Deus nos sustentou nessa, Ele vai nos sustentar na próxima. Isso traz glórias a Deus. Entendeu? Devemos gloriar não em nós, mas em Deus. Entendeu? Ter passado pelas perseveranças, ter passado pelas tribulações. Amém? Deu para compreender um pouco? Amém. Tribulação. Ele vai dizer, a tribulação produz. A tribulação, sabemos que a tribulação produz perseverança. Uma coisa vai puxando a outra. Se a gente passa por uma crise, por um problema na nossa vida, que seja de qualquer área, se nós passarmos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, cada vez que nós passar, isso vai gerando em nós uma confiança maior. Entendeu? Uma perseverança. Perseverar é permanecer firme, ainda que as coisas pareçam ao contrário, pareça impossível. Mas confiando no Senhor Jesus, que nele podemos todas as coisas, nós podemos superar
qualquer tribulação que vier. Amém? E nele nós vamos passando pela tribulação e vamos aprender a perseverar, entendeu? Aprender que cada vez que nós nos mantemos firmes, nós estamos mais fortes e sabemos quem nos fortalece, quem nós devemos buscar no meio da tribulação, e nele nós vamos conseguir superar toda a tribulação. Então a perseverança é permanecer firme mesmo quando as coisas parecem ao contrário. Amém? Aí continua o texto. A perseverança produz experiência. Está tudo ligado aqui, uma coisa na outra. A perseverança produz uma experiência. Ou seja, quando você passa por tribulação, você vai aprendendo a perseverar. E essa perseverança, por muitas vezes repetida, gera uma experiência. E com a experiência, nós sabemos que tudo nós podemos passar novamente, se Deus permitir. Amém? Isso é bom nós entendermos, para que a gente não venha entrar numa angústia quando vier uma crise para cima de nós, entendeu? A gente passa uma vez, é difícil a primeira vez, quando vem a segunda, a gente já tem um pouco de experiência ali, aí a gente passa de novo, e quando vem a terceira vez, a experiência já está maior, a gente já sabe que passou, então se a gente for permanecer mais um pouco, a gente vai passar novamente, entendeu? E assim a gente adquire experiência, e a experiência vai nos fortalecendo cada vez mais, entendeu? O crente precisa entender isso, para que ele não venha entrar em desespero e correr o caminho errado quando vier um aperto, entendeu? Você sabe que tem gente que diz assim: não, irmão, eu creio em Deus, mas na hora do aperto vai para onde? Atrás do macumbeiro, buscar oração, reza, entendeu? Isso daí é o que? É perseverança? Não é. Perseverança é você ver as coisas ficando cada vez mais difíceis e você ali firme, crendo que você vai passar por isso, entendeu? Que isso vai passar e você vai superar. É quando ainda que as coisas estejam andando ao lado contrário de você está firme, entendeu? Amém? Aí ele continua dizendo assim: e a experiência produz esperança. Ou seja, a experiência vai produzir em nós uma esperança, entendeu? E o que é uma esperança? Esperança é uma certeza experimental. É algo que você tem convicção de que você vai chegar lá, entendeu? É a certeza que você tem que você vai chegar lá, entendeu? É como se você já tivesse experimentado isso uma vez. Você está firme, por conta do que o processo é tribulação, perseverança, experiência e esperança. Depois de tudo isso, irmão, a esperança ela vem por último. Significa que você já enfrentou muitas coisas, passou. Agora você tem convicção de que a próxima você vai passar. E essa esperança aqui, irmão, é que nós temos certeza, uma convicção de que nós não estamos aqui à toa, que nós não estamos aqui porque nós caímos de paraquedas e paramos aqui. Não, nós estamos aqui porque Deus nos levantou com um propósito: cumprir a vontade dele na terra, e depois disso, e morar com ele eternamente no céu, irmão. Nós temos que ter a certeza da nossa salvação, irmão. Porque muitos irmãos têm muita dificuldade de compreender a segurança da salvação e andam perturbados. Porque hoje diz que são salvos, amanhã tem dúvida da salvação.
Entendeu? E se você ficar assim oscilando entre salvo e não salvo, você vai viver angustiado nessa terra e não vai desfrutar da vida eterna. Ainda nessa terra, irmão, nós estamos liberados por Deus para desfrutar da vida eterna ainda aqui. A vida eterna inicia aqui, não lá. Lá é eternidade. Entendeu? Sem nada, sem tribulação, sem nada. Mas aqui, mediante a tribulação, nós estamos livres para desfrutar, irmão. Se nós sabemos que estamos salvos, por que se angustiar? Por que não desfrutar da nossa liberdade em Cristo aqui? Adorar Ele aqui. Ser uma ferramenta, um instrumento na mão de Deus para ganhar uma alma ali. Às vezes até um parente nosso, uma família nossa. Entendeu, irmão? A gente vai ficar preso, não sei se eu estou salvo, não sei se Deus me quer. Meu irmão, você não crê? A chave é a tua fé. Se você crê, irmão, entenda que você está salvo. Agora, se você não crê, a sua consciência vai acusar que você não crê, se você não crê de fato. Aí é perigoso. A falsa segurança da salvação é perigosa. Você que creu, fica firme, porque a salvação é garantida. Aquele que ainda não creu, olha para Jesus Cristo. Lembre que Ele morreu, que Ele entregou a vida dele por você. Será que esse sacrifício não foi suficiente para te salvar? Será que é justo você crer em Jesus Cristo e não ser salvo? É como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. Mas nós cremos, irmão, que foi suficiente para a nossa salvação. Amém? Deixa eu acelerar aqui, senão não chego lá. Deu para compreender? Até aqui na esperança. Deu certo, né? Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Aquilo que eu falei. A esperança é uma convicção. Por isso ela não vai nos decepcionar. Uma vez que você está convicto da sua salvação, você está firme que você creu e foi justificado, ela não te decepciona. No devido tempo, você vai para o céu. Amém? Aí ele continua dizendo, verso 5 ainda, diz assim: porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o amor de Deus. Note que esse texto está sempre um versículo complementando o outro. Depois de tudo isso, ele provando a salvação para nós, ele vai dizer: porque o amor de Deus, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Quando você crê, irmão, o Espírito Santo foi concedido a você. Você tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a maior prova do amor de Deus, irmão. Se Deus não tivesse deixado o Espírito Santo, nós poderíamos ter dúvida. Será que Deus me ama? Entendeu? Mas uma vez que o Espírito Santo foi entregue a nós, irmão, e ele testifica ao nosso próprio espírito de que nós somos filhos, nós estamos salvos, irmão. Cremos, ficamos seguros a respeito da salvação. Porque Deus deixou o penhor, irmão. O penhor é o Espírito Santo, a garantia, irmão, de que nós estamos salvos e que Cristo vai voltar para nos buscar, é o Espírito Santo. E ele foi o quê? Nos concedido. Se você está incluído nessa lista aqui, se você creu pela fé, você entendeu que foi justificado, você é um desses que tem o Espírito Santo. Por isso você está seguro, você está garantido. O Espírito Santo já testificou com o teu espírito de que você agora é um filho. Não é simplesmente uma criatura, agora você é um filho. Entendeu? E como filho, o Senhor vem te buscar. Quando Ele voltar,
Ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, para o gozo eterno que lhe tenho preparado antes da fundação do mundo. A nossa casa, irmão, é eterna, porque nós somos eternos. O nosso espírito é eterno. Nós viemos do Pai e voltaremos para o Pai novamente. Amém? Aqui é só um propósito, irmão. Logo, logo tudo passa. E nós estamos no nosso lugar eterno. Vamos já finalizar. Vou ver se eu consigo correr um pouco mais aqui. Ele diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Presta atenção. Porque Cristo, quando nós era ainda o quê? Fraco. Por que essa palavra fraco? E o fraco não pode fazer nada. Significa que nós não podemos fazer nada. Nada o quê? Nada que possa nos salvar, nada que possa agradar o coração de Deus em nós. Está falando de um ímpio. O ímpio não tem nada que possa agradar a Deus, que possa trocar com Deus alguma coisa, que possa barganhar com Deus pela sua salvação. O ímpio está morto. E uma vez que ele está morto, não pode fazer nada. Entendeu? Nós era ainda fraco. E ele fez o quê? Ele morreu em seu tempo pelo ímpio. Viu? Cristo não morreu por justo. Cristo morreu por ímpio. Pecadores, irmão. Entenda isso. Cristo morreu por você. Não pense você que você é um nada, é um pra nada. Entendeu? E por esse motivo, que você é um pra nada mesmo, por esse motivo, você não vai ser salvo. Cristo morreu foi por você que entende que você não pode fazer nada. Foi por você que ele morreu. Cristo não morreu por gente boa, irmão. Porque não há ninguém bom. Cristo morreu por quem? Pelo usuário de droga que hoje está perdido lá no tráfico, no uso, mas que amanhã depois Deus envia a mensagem lá e Deus traz. Deus morreu por aquele que está preso, condenado numa prisão ali, tanto espiritual como física, e alguém vai ter lá no devido tempo que ele vai sair. Cristo morreu por aqueles assassinos, estrupadores, maníacos, entendeu? Aqueles que estão bombardeando lá, guerreando. Cristo morreu por muitos deles, irmão. Mas eles vão sair de lá. No devido tempo, Deus vai buscar. Entendeu? Deus é soberano, irmão, para salvar por aqui, a salvar todo aquele que Cristo morreu por ele. Amém? É por isso que Deus usa pessoas como missionário, para ir atrás das almas. Porque ele morreu e essa pessoa não pode ser perdida, ela tem que vir. Então, Deus envia um mensageiro e ele leva a mensagem traz a pessoa. Amém, irmão? Foi por essa pessoa que Cristo morreu. Amém? Glória a Deus, irmão. Todos compreenderam? Foi por estes que Cristo morreu, irmão. Pelos ímpios, por pecador, por pessoas que entendem que não tem nada para fazer, para oferecer a Deus como troca da nossa salvação. Se você crê em Jesus Cristo, irmão, começando do primeiro processo, se você crê pela fé, você é justificado, então você agora tem paz com Deus. E uma vez que você tem paz com Deus, agora nós devemos ficar o quê? Firme. E uma vez que nós estamos firmes em Deus, em Cristo Jesus, agora nós devemos nos alegrar em tudo que nós passar, porque agora nós somos filhos de Deus, não mais um bastardo, um Zé Ninguém. Agora nós somos filhos pela fé. A salvação é garantida para todos que creem. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?